Quero agradecer imensamente a nossa audiência, a audiência que quer fazer a transformação nos seus apoios diagnósticos e vocês estão todos de parabéns, tá bom? A gente tem alguns recadinhos antes da gente iniciar a aula de hoje. Quero parabenizar a todos os colegas que sempre estão aqui com a gente mais uma vez, tá bom? Muito obrigado. O tema de hoje é um tema bastante interessante, por quê? Porque recorrentemente, doutora Gabriele, doutora Nair, sejam bem-vindas. Recorrentemente é um tema que entra aqui na Academia do Licor, porque muitos colegas nos mandam imagens, nos mandam fotos e gera uma confusão. E qual que seria essa confusão? A confusão nós temos alguns tipos de líquidos ultrafiltrados do plasma que eles se formam no sistema nervoso central e não necessariamente eles são líquor, tá? E esse entendimento, muitos colegas se perdem no meio do caminho e erram na hora de liberar seu laudo, na hora de interpretar ou até mesmo avaliar as melhores técnicas a serem utilizadas. Então, dentro dessa dinâmica, pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês algumas dicas, quais os tipos de materiais que podem aparecer para vocês, e nós não temos, né, se não tivermos a informação, o laboratório hoje, em 99% das situações, libera como líquido cefalorraquiano, que é um equívoco, já que nós temos um crescimento de determinados tipos de bactérias, comportamentos de citologia, comportamentos bioquímicos que ultrapassam a interpretação do raciocínio fisiológico real do líquido cefalorraquiano. E aí começa um festival de erros em cadeia. Pessoal que está no Instagram, a gente está ao vivo no YouTube. Antes da gente começar propriamente, pessoal, o meu pessoal aqui, meu time que sempre pede para eu dar o recado. Vocês devem estar vendo aí, né, que atrás aqui a gente está com um banner do meeting brasileiro de licorologia laboratorial que vai acontecer agora no próximo mês, em julho, tá? Dia 22 e 23 de julho, é isso, né? Deixa eu não errar aqui, 22 e 23 de julho, isso mesmo. É um evento 100% presencial, é um evento teórico-prático, na qual a gente vai abordar todos os temas que a gente ensina aqui na Academia do Licor. Tá? São temas muito relevantes, são temas atuais, são temas que realmente trazem o profissional para dentro da licorologia profissional e gera um alto valor agregado no exame, tá? Não é simplesmente analisar o líquido cefalorraquiano. Nós temos que efetivamente sermos assertivos e resolutivos. É aí que gera, né, a remuneração que você sempre almejou e pode conquistar com essa especialidade, tá bom? Esse evento a gente são vagas super limitadas, são 30 vagas, praticamente todos os colegas com as vagas preenchidas. A gente vai fazer um balanço até esse final de semana e aí a gente provavelmente semana que vem vai divulgar uma ou outra vaga que deve ter remanescente de colegas que não pagaram o boleto, tá bom, pessoal? Outro ponto importante, doutora Maria Cristina, seja bem-vinda, tá bom? Ainda hoje eu vou responder o e-mail, tá, doutora? Eu vi lá, meu pessoal me repassou, e eu vou começar a responder, assim que encerrar a aula aqui, eu começar a responder todos os colegas que nos encaminharam e-mails, tá? Quem ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, a gente recorrentemente está postando, está publicando imagens de citologia, imagens do líquido cefalorraquiano, questões relacionadas à interpretação do líquor, questões técnicas, enfim, toda a relação, né, envolvendo, todas as relações envolvendo o líquido cefalorraquiano, a gente está sempre postando aqui no nosso grupo do Telegram. Quem não entrou ainda, se não me engano, hoje nos stores tem lá o link, acessa, né? Você vai ter acesso a uma base muito bacana de imagens que já tem no grupo e com um quiz que é totalmente anônimo, tá legal? Então, doutores e doutoras, bem-vindos mais uma vez aqui, muito obrigado pela audiência de sempre, tá? Líquido de dreno é líquor. Como que a gente vai raciocinar, como que a gente vai entender, como que a gente vai entrar na dinâmica da interpretação desse tipo de material
que com frequência gera muita confusão e muitos erros dentro da área das análises clínicas, quando a licorologia é trabalhada de uma maneira muito simples e às vezes até mesmo sem conhecimento de causa, tá? Nós temos que lembrar que nós podemos ter 3 tipos principais aqui de ultrafiltrados do plasma que se formam no sistema nervoso central por as mais diversas possibilidades, desde processos infecciosos, desde questões genéticas, desde cirurgias que, né, foram realizadas no paciente e depois, meses depois, o paciente começa a ter esse acúmulo de líquido. E quando vai fazer uma análise mais profunda, né, quando eventualmente se coleta esse material, nós temos que entender para não confundir e laudar de uma maneira errada, tá? Isso acontece frequentemente no Brasil, infelizmente. Então, quais são os 3 principais aqui padrões de formações de líquidos que podem confundir com líquor, mesmo estando presente no sistema nervoso central, tá? Nós temos a formação de cistos, nós temos a formações de coleções e abscessos. Tudo isso pode ocorrer no sistema nervoso central de uma forma isolada, sendo um ultrafiltrado do plasma, né? Então formando um líquido ali de cisto, um líquido de coleção e um líquido de abscesso, e não necessariamente aquilo ali é líquor, tá? Vocês têm que ficar muito atentos a isso. Doutor José Roberto, seja bem-vindo mais uma vez aí, tá? E como que o professor, eu não entendi muito bem qual que é essa dinâmica, tá? Quando um paciente começa a ter lá os sinais e sintomas das causas que a gente já conversou aqui no início, né, a gente tem que lembrar que a possibilidade de formação desses líquidos que ora podem estar se misturando com o líquor e ora não, a gente tem que lembrar que os processos infecciosos podem ser gatilhos dessa dinâmica, tá? Então, a gente pode ter meningites que levam à formação desses tipos de líquidos, nós temos encefalites, nós temos abscessos, que a gente já comentou aqui, muito comum nas meningites agudas purulentas, formar esses abscessos, tá? Granulomas, aí podem também estar envolvendo algum padrão de neoplasia, cistos em parasitoses, tá? Não necessariamente o líquido que tem dentro da lesão, tá? Isso que vocês têm que entender, pessoal, é líquor, tá? O líquor ele é formado, né, pelas células especializadas do sistema nervoso central, ele é límpido, incolor, ele tem visualmente o aspecto da água. 99% da composição do líquor é água, então ele tem toda uma relação aí de visual e particular em onde ele circula no sistema fechado, que é o sistema do espaço subaracnoideu. Essas lesões que a gente está comentando aqui, que formam esses ultrafiltrados do plasma, a gente também tem que lembrar o seguinte: o sistema nervoso central é totalmente irrigado, né, por sangue. Nós temos um tripé de homeostasia sanguínea, homeostasia cerebral, na qual mantém o nosso sistema nervoso no equilíbrio, né? E esse nós temos quem? Nós temos o sangue, nós temos o líquor e nós temos propriamente o tecido cerebral. Então, quando o sistema nervoso central é muito irrigado, tanto por sangue venoso e arterial, nós podemos relembrar a dinâmica dos líquidos biológicos, né? Então, a formação desses líquidos vem do ultrafiltrado do plasma, porque também o sistema nervoso central, maioria dos colegas que atuam em laboratório se esquece, a gente tem uma irrigação muito importante para manter os neurônios e todas as células da glia e toda a dinâmica de oxigenação para a preservação do tecido cerebral. Então, essas relações aqui dos padrões que a gente pode encontrar, né, esses líquidos que não necessariamente se misturam com líquor, vão envolver a interpretação da citologia. Nossa, professor, como assim? A interpretação da citologia nos líquidos que se formam no sistema nervoso central e não são líquor,
tá? Nós poderemos ter outros tipos de células que você não vai visualizar no líquor, principalmente as células mesoteliais. Então, pessoal, nós não podemos nos esquecer dessa relação, tá? Dessa relação. Outro ponto importante, né? A alta concentração de proteína por ser um ultrafiltrado do plasma, tá? Essa dinâmica, e eu bato muito nessa tecla, ela é totalmente esquecida pela grande maioria dos colegas, tá? Aqui um exemplo em relação a essa irrigação que existe no sistema nervoso central, tá? O outro campo que vocês têm aqui, tá? É o campo da formação de abscessos cerebrais, né, no sistema nervoso central, no cérebro, que podem ter várias fontes, né, vários gatilhos dessa formação. Mas a gente tem que estar atento ao seguinte, principalmente na parte da microbiologia. Vão crescer agentes infecciosos, pessoal, agentes infecciosos na qual vocês não estão acostumados, e esses agentes infecciosos, eles não são competentes o suficiente para transpor a barreira hematoencefálica e tá causando um processo infeccioso. Então, essa bactéria, muitas vezes, ela está ali isolada, vai crescer uma bactéria extremamente atípica, que raramente a gente consegue fazer crescer ela no líquor, e vocês têm que estar atentos a essa diferenciação. Qual que é o ponto relevante aqui que vocês têm que cuidar? Quem trabalha com líquido cefalorraquiano tem que estar muito atento quando chega esse material. Esse fluxo do material ele tem que estar bem construído. Ah, professor, mas toda vez você fala isso. Pessoal, a gente tem que falar isso porque é uma constância aqui, uma constância. Né? Chegam muitas dúvidas. Ah, chega aqui no laboratório, bate foto, né? Manda para a gente, mas isso aí é líquor mesmo? Ah, não sei. Eu não sei, veio colhido do centro cirúrgico, eu não sei se é líquor, tá aqui que foi colhido do cérebro. Então, assim, pessoal, o fluxo de entender o que, né, o laboratório ele tem esse compromisso de trabalhar com a amostra dentro dos protocolos corretos. Tá? O que acontece no Brasil de uma maneira generalizada, pessoal? Né? Poucos serviços fracionam isso, diferenciam como tem que ser feito. Todo o processo é trabalhado como se fosse líquor, tá? Então, tem que aprender a separar isso, porque os valores de referência não vão ser compatíveis, muitas vezes, com a clínica. A gente tem que estar muito atento a isso, tá? Muito boa noite, doutora Márcia, seja bem-vinda, né? E a dinâmica do crescimento bacteriano, vocês também têm que estar espertos, porque a gente pode ter bactérias que não cresceriam, elas não são frequentes, né, elas não são competentes para causarem de uma maneira própria a penetração do sistema nervoso central e a infecção, elas foram ajudadas. Então, quando há essa formação desses cistos, quando há a formação de abscessos, que é muito comum na meningite bacteriana aguda, o que eventualmente pode acontecer, tá? Nos quadros infecciosos, o médico vai precisar fazer. Como tem um sofrimento cerebral muito grande, um aumento da pressão intracraniana, tem lá uma redução da oxigenação, uma dificuldade dos nutrientes para os neurônios, o médico, o neurocirurgião, ele opta por fazer um procedimento, né, para melhorar a pressão intracraniana, que é a introdução de drenos, tá, ventrículo-peritoneais, na qual melhora o acesso a esse paciente para que ele circule, né, faça com que o líquor circule melhor e a pressão ela reduza e diminui o sofrimento cerebral. Então, quando a gente tem esses tipos de processos, né, na qual tem o envolvimento neurocirúrgico, a gente tem que lembrar que é mais uma porta de entrada e, nesse caso, extremamente facilitada para agentes infecciosos, tá? Extremamente atípicos. Outro ponto que boa parte dos colegas esquece, tá? No momento que faz uma instalação de um tipo de dreno ventrículo peritoneal lá do sistema nervoso central até o abdômen, né, o abdômen é rico em bactérias e ali pode ser a entrada de vários tipos de bactérias atípicas que também não estariam presentes
no sistema nervoso central, a não ser por essa entrada, tá? Então, essa relação vocês têm que ter bem clara. Isso vale para microbiologia, vale para citologia, vale para bioquímica, vale para absolutamente todos os parâmetros. Você tem que estar bem informado para poder diferenciar e entender. Muitas vezes você vai ver uma célula que está ali, né? Você achando que é líquor e não é líquor. Aquela célula jamais estaria ali, né? Principalmente a célula mesotelial, caso não tivesse alguma mudança na anatomia por um processo cirúrgico, tá? A formação desses cistos, abscessos e coleções, nós temos que lembrar que esse processo é importante porque a parte da citologia tem uma relação na dinâmica para a gente entender quando avalia esse tipo de material. Então, qual que é o passo a passo aqui da formação desse tipo de ultrafiltrado do plasma? Então, o paciente ele tem uma inflamação, pode ser por uma neoplasia ou por um processo infeccioso. Essa região, por ficar sem a circulação devida, né, sem muitas vezes a troca sangue-líquor, sem a transmigração celular, sem toda a dinâmica de defesa do organismo, para que aquele processo ali, em algumas situações até purulento, né, seja extravasado, pode dar uma necrose naquela região, ou seja, né, e matar efetivamente os neurônios, e pode formar em cápsulas e aí serem visualizadas nos exames de imagem. Tanto a cápsula como o abscesso, enfim, nós temos vários tipos de visualizações e dinâmicas nos exames de imagem para identificar isso. Só que o médico precisa entender conceitualmente e na prática terapêutica, né, o que está levando à formação daquele processo. Então é aí que entra o raciocínio do laboratório quando ele desenvolve um trabalho bem profissional. Quando isso, né, não ocorre, quando o laboratório não apoia, quando o laboratório não tem uma dinâmica profissional, quando o laboratório não tem um fluxo, tá, doutores e doutoras? É possível um plano C aqui do médico, o neurocirurgião vai lá e faz uma biópsia estereotáxica para retirar esse material e ver o que está acontecendo ali, o que está causando e está levando, aqui no exemplo que eu estou dando, esse abscesso. Essas formações, anatomicamente, elas podem acontecer tanto no parênquima cerebral, no tecido, podem acontecer nas meninges e em toda a anatomia do sistema nervoso central. Pode acontecer na medula espinhal, e aí a gente tem que estar atento a como está trabalhando com isso. Então, nem sempre líquidos que são colhidos, né, de regiões anatômicas do sistema nervoso central, tanto como crânio ou medula espinhal, é uma amostra de líquor, pessoal. A gente tem que estar muito atento a isso. Ah, professor, mas eu não estou conseguindo entender o valor disso. Pessoal, os valores de referência são diferentes. Você vai encontrar resultados de alta concentração de proteína, muitas vezes em gramas, que você nunca veria no líquido cefalorraquiano. Então, a relação para você liberar esse tipo de resultado num laudo de líquor é que você tem que estar esperto para não cometer esse equívoco, tá? A partir dessas biópsias aqui, então, vem aí colhido no laboratório, né? Esse material, ele é avaliado microbiologicamente, às vezes por biologia molecular, às vezes a citologia, pode estar fazendo também uma dosagem bioquímica, imunológica, mas não liberar no laudo de líquor. Por quê? Porque isso aqui não é líquor, isso aqui é um ultrafiltrado, né? Ou pode ser um transudato, um exudato, a partir do acúmulo do edema que acontece naquela região e leva a essa formação desse líquido, tá? Então a gente tem que ficar atento. E por que esse raciocínio é importante? Para não se confundir, né? Quando nós temos o líquido cefalorraquiano misturado com esse material, tá?
É possível, professor? É possível. Quando a gente tem próximo a meninge, próximo ao espaço subaracnoideu, é possível esse material tá misturado com líquido cefalorraquiano, principalmente quando a gente tem a troca ali daquela região com o líquor, né? A troca anatômica, mesmo que ali tenha uma barreira física, né, de parede tecidual, é possível que tenha essa transmigração tanto de células como elementos bioquímicos, imunológicos, inflamatórios. Então, a avaliação desse material, né, mais uma vez batendo na tecla aqui, vocês têm que estar atentos, tá? Porque vai ter proteínas do sangue, a gente vai ter proteínas que são formadas em tecidos, e nem sempre, né, o líquor também pode estar envolvido nessas situações. Então, você tem que aprender a montar esse fluxo para não levar a um equívoco laboratorial, tá? Então, cistos, coleções, abscessos, a gente tem que trabalhar como se fosse outro tipo de material, outro laudo. Na maioria das vezes, esses laudos não têm referência, tá, pessoal? Assim, um líquido de abscesso, qual que é o valor de referência? Não tem, pessoal. E não dá para trabalhar com líquido de abscesso no mesmo valor de referência de um líquido cefalorraquiano. Isso não tá correto, pessoal. Então, muita atenção nessa dinâmica aqui, tá? Só para lembrar, quem ainda não viu ou tá chegando agora, é a primeira vez aqui na Academia do Líquor, pessoal, tá? Nós temos uma dinâmica de raciocínio na qual a gente ensina na Masterclass em Licorologia Laboratorial e ensina aqui também nas aulas de conteúdo gratuito, tá? Que é o quê? Que é a relação da citologia, da anatomia com os exames de imagem. Então, o líquor, ele tem algumas capilaridades e penetrações no parênquima cerebral, mas ele não chega no parênquima cerebral profundo. E é aí que nós temos as relações de mudança comportamental da citologia, tá? Então, isso é importante a gente ter conceitualmente. O médico, em algumas situações, quando pega lá um exame de imagem, tem alguns tipos de lesões, o neuroradiologista, pode ter algumas ferramentas, obviamente, né, para tentar identificar isso, mas nem sempre isso é possível. E aí que a força do líquido cefalorraquiano, ela é fundamental para ajudar nesse diagnóstico diferencial, tá? Pessoal que está no Instagram, pula lá para o YouTube, pessoal. Então, aqui é um dos grandes pontos que a gente ensina na Masterclass. Por que eu estou tocando no assunto da Masterclass? Porque a gente está no período de matrículas, tá? Quem tiver interesse tem o link na bio, entrar nessa nova turma na Masterclass 2.0 e eu vou estar explicando um pouquinho no dia 9/6, onde a gente vai ter aula inaugural ao vivo, para que vocês possam entender a dinâmica da Masterclass. E quando há necessidade de fazer esse diagnóstico diferencial questionado pela imagem, a gente também tem que entender a teoria de um fluxo de trabalho que a gente tem como método aqui na Academia do Líquor, tá? A formação dessa imagem aqui, ela parte de um movimento imunológico que a gente chama de concentração responsiva. Essa concentração responsiva é a capacidade mínima, né? Desculpe, a concentração responsiva é a quantidade mínima de um agente nocivo para startar o nosso sistema imunológico. Dependendo do local, a gente vai ter o gatilho anatômico, a resposta celular, a gente vai ver o microscópio e vai entender o comportamento do líquor. Então, essa relação aqui ela é extremamente importante, porque ela vai ser decisiva para o diagnóstico diferencial dos pacientes. Com isso, né, dentro de uma linha do tempo, a gente começa a ter a presença tanto dos agentes nocivos em maior quantidade, sejam neoplásicos ou infecciosos, e aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter o processo inflamatório do sistema nervoso central, os sinais e sintomas, e aí efetivamente, né, a dinâmica de toda a conduta clínica que o médico toma frente a isso. Se aumentar, né, se esse tipo de lesão aqui aumentar, houver necessidade de fazer a biópsia para identificar o que está acontecendo, ok.
Isso acontece muito frequentemente quando não tem um laboratório de líquor, um licorologista laboratorial para apoiar e entender o porquê, né, lá no microscópio, lá laboratorialmente, as correlações, para correlacionar com os sinais e sintomas. Essa é uma das maiores falhas que a gente tem dentro do laboratório, infelizmente, por não ter uma diretriz, um foco nacional pelas sociedades ou pelas academias, né, científicas nesse caminho. E nós aqui da Academia do Líquor, né, semanalmente, aqui nas nossas aulas 19h30 ao vivo, a gente tenta passar a nossa experiência para que todos possam efetivamente compreender a importância de trabalhar, né, e ter o conhecimento básico para não confundir, né, esses tipos de líquidos que se formam do líquido cefalorraquiano. Professor, outra dúvida que gera, né, dentro da rotina, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que o líquor, eu vou fazer contagem global, hemácia, células nucleadas, glicose. Sim, pessoal, é possível fazer desses líquidos, tanto de dreno, tá? Que a gente trabalha como se fosse líquido cefalorraquiano de dreno. Agora, os materiais escolhidos, como eu mostrei na biópsia estereotáxica, a gente tem que trabalhar de uma maneira diferente. O laudo, ele não vai ser do líquido cefalorraquiano, ele não vai ter valor de referência e você vai liberar sem os valores de referência e, na maioria das vezes, pode ser até um descritivo para que você não comprometa laboratorialmente as técnicas, né, que muitas vezes elas podem tentar ser utilizadas e dão resultados negativos, tá? Então, fiquem atentos a isso. Eu posso fazer uma contagem global desse material, desse tipo de líquido de abscesso? Com certeza, você pode fazer essa avaliação. Agora, o que é anormal? Né? O que é normal? Na minha concepção, aquele líquido nem teria que estar ali, obviamente, né? Então, tudo que tiver ali dentro está totalmente anormal. Então, a gente tem que compreender o porquê que está levando aquilo. Se é um gatilho neoplásico ou se é um gatilho infeccioso, tá? Esse foco, ele é fundamental. Então, uma microbiologia muito bem feita, uma micologia, exames de biologia molecular, eles vão balizar bem essa relação dentro dessa associação de métodos para identificar o agente nocivo da concentração responsiva, tá? Ah, professor, mas e aí? Se eu fizer a dosagem de proteína e der muito alta, a gente vai comparar com o quê, pessoal? Com o sangue, com o líquor, o que a gente vai fazer? A gente não tem como balizar isso, né? A gente vai entender como um transudato, um exudato, né? Eu acho que esse é o melhor caminho, é trabalhar como se fosse um líquido apartado do líquido cefalorraquiano, tá? Isso quando a gente fala em coletas a partir de punções, às vezes de biópsia estereotáxica, de quê? De coleções de abscessos e de cistos, tá? E que cor que vai vir normalmente esse material? Esse material normalmente ele vai vir amarelinho, pessoal, como se fosse um plasma, tá? Por quê? Porque ali é um ultrafiltrado. Ele pode vir purulento, turvo? Com certeza. Se for um processo infeccioso intenso, ele vai vir assim. Ah, professor, e se ele vir límpido incolor? Aí nós temos um enigma, porque teoricamente não deveria, né, ter um líquor simples, um líquor ali naquela região, tá? Então, pode ter alguma outra relação cirúrgica que pode ter levado a isso. Então, é por isso que a relação do médico com o laboratório, quem coleta o material, tem que ter uma cumplicidade para a gente poder estar entendendo e aplicando as melhores técnicas, tá bom? Isso é muito importante, pessoal, muito importante. E eu recomendo, quando tem esse tipo de material, não liberar, né? Porque a gente não tem valores de referência. Então, não libera, né, esses materiais de líquidos, né, tanto o transudato e exudato que pode se formar de ultrafiltrados do plasma, a gente libera sem valores de referência. Até recentemente eu tive alguns colegas que mandaram esses tipos de dúvidas aqui, que levaram a gente estar passando para vocês essa dinâmica, tá bom? Então, um ponto importante, pessoal, que eu tenho que explicar para vocês, tá? Na quinta-feira que vem, e a gente vai rodar essa semana, né, para mostrar
a gente vai dar um evento gratuito, mais uma vez, a aula inaugural da Masterclass. É uma aula diferente, uma aula maior, uma aula que vai levar mais ou menos 1 hora e 30, onde a gente explica efetivamente todos os métodos aqui. Nós temos muitos colegas que estão nos acompanhando agora, já fazem parte da Masterclass, né? Mas, com certeza, estão convidados mais uma vez para estar conosco aqui, porque assim, cada vez que a gente conversa sobre a licorologia laboratorial, a gente aprende mais ainda, tá? Para quem nunca viu, né? E é a primeira vez que está aqui na Academia do Licor, a Masterclass é um aprimoramento profissionalizante que nós temos aqui na Academia do Licor. Ele vai completar, né? Tá completando aí seus 2 anos, tá? São 200 horas, 30 módulos, mais de 145 aulas e um amplo material de consulta, além das nossas aulas ao vivo de 15 em 15 dias de casos clínicos. A gente já está na aula 23, se não me engano, né? E a gente, esse ano ainda, provavelmente, a gente fecha com umas 30 aulas de casos clínicos, tá? Então, é um evento muito bacana, na qual você vai ter do básico ao avançado, a oportunidade de entender o porquê, como que a gente tem que trabalhar com licor profissional, e não simplesmente estar analisando de uma maneira muito simples, porque não, quando a gente trabalha com licor simples, raso, ele perde o valor praticamente, e aí você não consegue ter tanto um ganho profissional com ele, nem sendo uma referência ao seu laboratório, muito menos sendo remunerado para isso, tá bom? Então, convido a todos, dia 9 de junho, 19h30, a nossa aula inaugural, quinta-feira que vem, da Masterclass, tá bom? Mais uma vez, muitíssimo obrigado, doutores e doutoras, por essa aula de hoje. Nossa aula de hoje foi uma aula rápida, né? Dúvidas, críticas, sugestões, contato@academiadolicor.com.br, tá? Pode estar entrando no nosso site, na academiadolicor.com.br, fazendo download do nosso e-book, tá bom? Download do nosso e-book e nos acompanhe aí, pessoal, nas nossas mídias sociais. Nós frequentemente estamos publicando no YouTube, né? Essas nossas aulas, elas ficam aqui disponíveis por um tempo. No Instagram, a gente tem uma maior frequência pelo modelo da mídia social. Dr. Alan, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado aí. E, pessoal, né? Estamos à disposição, tá? Qualquer coisa me manda um direct, muitos colegas me mandam direct, me mandam e-mails, me mandam para o próprio YouTube, enfim, da maneira que vocês acharem melhor, tá? Quem não teve oportunidade de estar conosco ao vivo aqui, tá? Que está aí no Instagram, pode estar acompanhando no YouTube. Essa aula vai ficar disponível até domingo, pessoal, depois ela sai do ar. E aí nós entramos na semana de divulgação das matrículas efetivamente da Masterclass. A gente já fez a divulgação nos nossos grupos do WhatsApp e Instagram, WhatsApp e Telegram, e alguns colegas já receberam por e-mail a oportunidade de estar entrando nessa nova turma, tá bom? Doutora Nair, eu que agradeço sempre imensamente aí a todos que estão nos acompanhando, nossos colegas e aprimorandos que estão conosco aí, né, nessa jornada da licorologia laboratorial. Muitíssimo obrigado. Vou encerrar aqui o pessoal do Instagram, tá bom? E quem quiser, pessoal, aproveita a aula que vai ficar gravada no YouTube até domingo, tá legal? Pessoal do Instagram, muito obrigado. E agora a gente encerra aqui com o pessoal do YouTube, tá? Pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, estamos sempre à disposição, tá bom? Até quinta-feira que vem na nossa super aula a aula inaugural da Masterclass. Pessoal, muitíssimo obrigado, doutora Maria Cristina, doutora Márcia, doutor Alan, doutora Nair, né, doutor José Roberto, muito obrigado, hein? Muito obrigado sempre aí por estar prestigiando a gente, tá? E a todos que nos mandaram mensagem aqui no YouTube. Muitíssimo obrigado, um ótimo final de semana e até quinta-feira que vem na aula inaugural da Masterclass 2.0, né, completando ano 2 aqui da Academia do Licor. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.